Desistir não é uma opção. Porque aqui a gente sempre anda para frente. Para reagir em situações reais, você precisa de duas coisas: preparo técnico e preparo psicológico. Trabalhamos essas duas coisas em nossas aulas de Krav Maga. E aqui eu quero de uma vez por todas que você entenda que você tem não só o direito, mas o poder de escolher a vida. Bom dia, professor Carlos Primo. Bom dia. Estamos aqui novamente com esse quadro semanal, que é o Professor Responde, onde a gente pergunta para os nossos alunos as principais dúvidas que eles têm em cada tema, e o professor Carlos Primo responde sobre o viés do Krav Maga, aquilo que a gente gostaria de saber. Certo. E um dos temas, professor, que foi muito abordado ultimamente é o Krav Maga como atividade física. Se o Krav Maga também pode ser considerado uma atividade física ou se ele pode ser praticado como atividade física. E dentro desse tema nós temos muitas perguntas, mas para poder contextualizar, eu gostaria que o senhor começasse falando o que é o Krav Maga. Bom, é sempre bom começar assim, né? O Krav Maga, ele não é uma arte marcial, tá? É a única técnica reconhecida mundialmente como técnica de defesa pessoal e não como arte marcial. Então, a gente não tem regras, não tem competições. Nosso principal objetivo é dar para o aluno todas as ferramentas que ele precisa para chegar vivo em casa, independente da agressão. A agressão pode ser armada, desarmada, em grupo, pode vir por cima, por baixo, você pode estar deitado, em pé. Não faz diferença também o porte físico do agressor, o porte físico do aluno, o sexo, a idade, não importa. A gente vai te dar todas as ferramentas para você voltar vivo. Isso é Krav Maga. E o Krav Maga ele pode ser considerado um esporte? Não pode ser considerado um esporte porque não tem regras, nem competições. Então, já que não tem regras nem competições, a gente não tem o que discutir como esporte, né? Como eu falei, o troféu que a gente tem é a vida. É assim que a gente se sente bem quando mede se o aluno está tendo algum resultado com a gente ou não. Quando ele mandou uma mensagem pra gente dizendo que voltou vivo para casa por causa do Krav Maga. E não quando ele ganha uma medalha, coisa assim, a gente não tem competições. O Krav Maga ele também pode ser considerado uma atividade física, professor? Sim, definitivamente sim. Quando a gente fala sobre atividade física, a gente está falando sobre fazer uma atividade regular, né? O Krav Maga, normalmente o aluno quando ele vem, ele treina por volta de 2 horas por semana. E sim, a gente tem um aquecimento, e nesse aquecimento e durante a aula também, o aluno tem que se movimentar, ele tem que, né? A gente costuma dizer o seguinte: o Krav Maga ele não tem como objetivo fazer você perder peso, vai ser só um efeito colateral e aprender a se defender. Entendeu? Nosso objetivo não é formar atletas, entende? Isso é muito importante que fique claro. Então, antes de eu explicar o que é importante entender o que não é. A gente não tem como objetivo formar atletas. Claro, se você tem condicionamento de ser um atleta, condição de ser um atleta, você pode treinar como um atleta. Mas nosso objetivo não é formar um super-homem, é formar um super você. O aluno, quando ele chega, ele consegue fazer 50 flexões, a gente vai esforçar ele para ele fazer mais do que 50. Vamos lá, vamos trabalhar, fazer 50 hoje, 51 amanhã, tal, e vai indo. Se a pessoa chega e não consegue fazer nenhuma flexão, então fica na posição, vamos ver amanhã como é que faz para você conseguir mais uma flexão, e aí vai. A gente tem um treinamento específico para fazer o aluno melhorar dentro do que ele é capaz, dentro das limitações dele. E assim a gente faz nossa aula. Então, sim, Krav Maga é uma atividade física, mas não, esse não é nosso principal objetivo. Eu não vou ficar triste se nosso aluno for gordo ou magro, ou grande ou pequeno, não faz a menor diferença. Eu vou querer que ele seja o melhor que ele pode ser, entendeu? Isso inclui ser saudável, mas isso é um efeito colateral, isso não é o foco principal. Bom, e existe alguma contraindicação para fazer o Krav Maga, poder praticar o Krav Maga, professor? Sim, tem contraindicação sim. Mas quem dá essa contraindicação não é o professor. Quem dá essa contraindicação é o médico, tá? O que eu quero dizer com isso? O aluno, por exemplo, tem um problema de coluna grave. Aí ele vai no médico e o médico proíbe ele de fazer qualquer tipo de atividade física. Qualquer uma. Você só pode sentar em casa e beber água. No máximo ir para fisioterapia
desse cara aqui, porque se você for para outro fisioterapeuta eu não confio. Essa é a restrição médica. Eu não tenho nem competência para contradizer o médico, na é verdade? Essa é a contradição do Krav Maga. Se você tem condições de fazer atividade física regular, você pode fazer Krav Maga com certeza. Ah não, mas eu tenho a restrição no joelho e eu não posso tomar impacto no joelho. O meu médico disse que eu só posso fazer natação. Se o médico disse que só pode fazer natação, quem sou eu para contradizer o médico, entendeu? Agora, se você não pode tomar impacto no joelho, mas o médico liberou para você fazer atividades que não dão impacto no joelho, vem para mim, fala que você tem um problema, qual é o problema. E aí eu fui treinado para poder fazer a aula de um jeito que não vai prejudicar você. Aí a gente vai avaliar direitinho como é que faz, entende? A primeira pergunta que eu faço para o aluno quando ele chega na aula, e assim, eu estou sendo literal, é a primeira pergunta mesmo. Ele está em linha, a gente faz o que dá para começar a aula, terminou o que dá, a primeira pergunta que eu faço para ele é a seguinte: você tem algum problema de saúde que eu preciso ficar sabendo? Você é hipertenso, diabético, tem algum problema cardíaco? Eu preciso saber isso antes de começar. Eu pergunto também, você tem alguma lesão? Joelho, cotovelo, coluna, ombro, punho, tornozelo, qualquer coisa? Eu preciso saber dele ali na hora se ele tem algum problema. Alergia a algum remédio, enfim, eu faço uma pergunta para ele, uma série de perguntas para ele. Para ter certeza que eu sei que todos os alunos que estão ali, um por um, que eu sei todas as limitações que ele tem, todos os problemas de saúde que ele pode ter e todos os acidentes que a gente tem que evitar a qualquer custo lá. Isso faz com que eu tenha uma noção melhor de quem está ali. E no primeiro dia de aula, essa sem dúvida é a primeira pergunta que eu tenho que fazer para o aluno. Exatamente para não piorar qualquer lesão que ele tenha e para poder fazer a aula ser o melhor possível para ele, entendeu? No meu curso de instrutores, o mestre Kober, eu lembro claramente dele falando isso muito mais do que uma vez, tá? Normalmente o que ele fala uma vez só a gente esquece, né? Então, ele toma um cuidado de falar o que é importante muito mais do que uma vez. Ele falou que a gente não tem 100 alunos. A gente tem um aluno, e outro aluno, e outro aluno, e outro aluno. E cada aluno é um aluno. Você tem que tratar ele como tal. E é isso que eu venho tentando fazer desde que eu comecei a ser instrutor de Krav Maga. Entendeu? Lesão, ou restrição, assim. Tem alguma contraindicação para fazer Krav Maga? Sim. E só quem pode te dar essa contraindicação é o médico. Entendeu? Nem o instrutor pode te contraindicar assim, de lesão. Dizer, olha, você machucou de um jeito que não dá para fazer Krav Maga. Não, eu posso dizer que você machucou de um jeito que você tem que ir no médico, né? Vai no médico e ele vai avaliar o que pode fazer. Mate a minha curiosidade, instrutor. É comum você ter alunos que vêm com lesão e que queiram aprender a se defender? O fato de ter uma lesão às vezes pode ser um estimulante para o aluno querer aprender a se defender, uma vez que ele já se sente, digamos assim, inferior fisicamente que uma pessoa que não tem lesões. Isso acontece? Eu não entendi a pergunta. Você está perguntando se a pessoa vem com lesão para poder aprender a se defender porque tem a lesão? Isso, a pessoa, por exemplo, tem um problema no joelho. Sim. Ou um problema como o meu, que é o rompimento parcial de 75% dos tendões dos ombros, que eu tenho dificuldade de movimentação dos braços. Eu me sinto muito mais insegura nas ruas por conta dessa limitação. Sim. Isso é comum alguém, por conta de ter uma limitação, querer saber técnicas para se defender e buscar o Krav Maga? Essa pergunta é mais complexa do que parece, tá? Eu vou tentar responder elas em partes e se você não me entender, você me interrompe. Olha só, eu vou separar as pessoas do mundo inteiro em 3 grupos, certo? E esses grupos são as pessoas que sabem o que é Krav Maga e querem Krav Maga, as pessoas que sabem o que é Krav Maga, querem Krav Maga, mas estão enrolando, né? Estão procrastinando, e as pessoas que não sabem o que é Krav Maga, mas precisam de Krav Maga. Eu sou muito suspeito para falar, mas eu realmente acredito que todo mundo precisa fazer Krav Maga. Afinal de contas, todo mundo precisa aprender a se defender. Quem tem lesão, quem tem uma lesão assim, que vai atrapalhar, como você falou, uma possível situação de reação, eu diria que o Krav Maga é importante para essa pessoa, em especial para essa pessoa, porque o agressor ele procura pessoas mais vulneráveis. E uma pessoa que está mancando, ela é nitidamente a imagem de uma pessoa vulnerável. A pessoa que está, enfim, com cara de dor, que está cabisbaixo, ela é tipicamente a pessoa que o agressor procura de um modo geral, né? Ele prefere as pessoas mais vulneráveis. É muito comum pessoas que têm lesão, pessoas que estão nesse estado físico, mental, serem mais agredidas do que as outras. Mas essas pessoas normalmente estão no terceiro grupo. Elas não sabem que precisam
de Krav Maga, entendeu? Elas sim chegam para mim de alguma forma, porque descobriram o Krav Maga de alguma forma, etc., mas elas ainda não tiveram esse entendimento. É muito comum uma pessoa chegar para mim e dizer, olha, eu quero fazer Krav Maga, mas eu machuquei meu cotovelo malhando, ou jogando bola, ou fazendo qualquer coisa, e eu vou esperar melhorar para poder fazer. Pergunta é, o médico disse que você não pode fazer atividade física? Se a resposta é sim, claro, melhora, se recupera, faz fisioterapia, etc. Não vou pedir, acabou de ser atropelado, quebrou as 2 pernas, quer fazer Krav Maga, não dá. Agora, se ele tem uma lesão, mas é uma lesão que limita, mas que não impossibilita a atividade física, ele vem para o treino, avisa dessa limitação para o instrutor, é claro, a gente tem que ficar ciente disso, e aí a gente vai trabalhar dentro dessa limitação, porque ninguém vai deixar de te agredir porque você está com o cotovelo doendo. Como no meu caso, instrutor, que vou para as aulas, apesar da minha limitação, Sim. E além de tudo eu tenho o problema nos 2 joelhos, que é a contramalácia patelar. Sim. O senhor sabe da minha lesão e adapta muitos movimentos para que eu não piore minhas lesões e ao mesmo tempo aprenda a matéria de forma que eu também possa me defender, independente de poder executar como meus colegas executam. Eu vejo o seu cuidado nisso, não só comigo, como eu percebo que cerca de 20% dos meus colegas têm lesões, que são lesões permanentes, são lesões tratáveis, mas permanentes, que não vão nunca ser 100% sanadas. Sim. E que isso não me impede de treinar. Talvez eu não faça igual ao meu colega que não tem lesão, mas eu sempre consigo ter uma forma de fazer a defesa. É isso, instrutor? Eu vou dizer mais. É mais do que isso. Se você for inteligente o suficiente, com lesão na teoria, tá? Você é capaz de fazer melhor do que quem não tem lesão. Calma que você vai entender, tá? Só para você entender. Eu vou dar um exemplo. Teve um aluno meu que ele contou para mim o dia que ele caiu do cavalo. E ele não só caiu do cavalo, como ele caiu e bateu o joelho no chão. Ele caiu de um cavalo literalmente? Isso, ele caiu de um cavalo. Ele estava cavalgando. É que parece, quando você fala caiu de um cavalo, parece uma expressão. Não, ele estava andando de cavalo. E aí o cavalo se assustou e ele caiu. Não só ele caiu do cavalo, mas ele caiu com bateu o joelho no chão. Parece que o cavalo pisou no joelho dele. Ui. Foi violento. E ele era novo, devia ter uns 14 anos quando isso aconteceu. Teve que fazer cirurgia e tal. E ele falou pra mim o seguinte, ninguém dá valor ao joelho que tem até o dia em que você tenta vestir uma cueca sozinho e não consegue. Por causa do joelho. Ele teve que reaprender a fazer tudo. Porque quando ele apoiava naquele joelho, o mundo dele acabava, ele não tinha aquele joelho para poder contar. E como ele sobrecarregou o outro joelho, ele criou uma outra lesão no outro joelho também. E a coisa foi piorando, né? Enfim, esse é o tipo de lesão grave que algumas pessoas passam uma vez na vida. Mas eu vou dizer o seguinte, depois que ele melhorou, etc., ele não fazia Krav Maga na época que ele teve essa lesão. E aí ele entrou em outra arte marcial e fez... Ele até se graduou bastante nessa outra arte marcial, tá? Se eu não me engano era judô. Agora eu vou te dizer o seguinte. Esse aluno, ele treina lá. Eu vou até tentar ver se você descobre quem é. Eu já sei quem tá? Ele tem uma das bases melhores que eu já vi na vida. Assim, a base dele. Eu não preciso repetir para ele quando eu digo que, você levanta apoiando aqui, ou vai para lá, a base tem que ser assim e tal. Eu não preciso repetir muito para ele. Ele pega fácil a base. Por quê? Porque ele teve um problema no joelho. E ele sabe que se ele ficar brincando, a tendência dele ter uma lesão é muito maior. Entendeu? Então ele realmente entende a base e ele faz a base, porque ele já teve uma lesão no joelho e ele sabe o que significa isso. Você está falando do nosso monitor, né, instrutor? Exatamente. Ele realmente... Eu prefiro não falar o nome dele, que eu não pedi para ele para falar aqui, tá? Eu não quero criar um problema. Mas realmente ele é um exemplo para todos nós. Mas enfim, ele tem facilidade, eu não vou dizer esse é o termo, vamos dizer assim, ele presta muito mais atenção nos detalhes da base do que o normal. Porque de verdade isso faz diferença para ele, entendeu? Agora, quando você soca certo, por exemplo, se você fechar bem a mão e socar corretamente no foco, a chance de você ter uma lesão, ridículo, não tem chance. Você vai fazer tudo certo, fecha bem a mão, joga peso e tal, não tem.
chance de você ter lesão. Agora, se você soca com a mão aberta, você vai machucar seu punho. Uma vez que você já teve uma lesão no punho, já, claro, você já se recuperou e tudo mais, e eu falo para você fechar a mão para não machucar o punho, isso fica muito mais real para você do que uma pessoa que nunca teve lesão no punho, é fortinho, sei lá, não tem problema nenhum, e aí eu mando ele fechar a mão e bater no punho. Às vezes bater no foco. Às vezes ele até sente um pouco o punho, mas não chega a lesionar. Ele fala, não, é do treino mesmo. Entendeu? E aí para isso é o instrutor. Aí eu tô dali olhando, eu falo, opa, não faz isso que isso vai criar uma lesão em você. Faz certinho e aí não lesiona nunca. Mas ele nunca vai entender o que de fato é ter uma lesão até ele ter uma lesão. E eu vou lutar para que ele nunca tenha. Tá? Esse é o tipo de aprendizado que você não precisa ter não. Mas a pessoa que já teve essa coisa, ele não duvida mais. Ele não duvida mais. Eu vou dar um outro exemplo. Um exemplo, assim, clássico do Krav Maga. Eu vou além, tá? Pra você entender como a lesão ela pode ser usada a seu favor e não contra você. A gente evita a lesão, isso tem que ficar claro. Eu não vou dizer, que bom que você tem lesão, vamos lá, vamos lesionar, o objetivo é esse. Não, isso não existe, o objetivo não é ter lesão. Mas uma vez que você tem lesão, você pode usar isso a seu favor sim. Eu vou dar exemplo. A gente treina no Krav Maga, entre muitas outras coisas, eu falei que a gente visa pontos vitais, né? Pontos sensíveis. Chute no meio das pernas. Quando você chuta no meio das pernas, você não precisa ser ultra forte, ultra rápido, ultra genial. Você chutou no meio das pernas, o agressor vai cair. Ponto. Não tem o que dizer. E não importa se é adulto, criança, mulher. Funciona. Mas às vezes eu falo isso para uma pessoa e às vezes tem algumas pessoas, acredite, tem algumas pessoas quando eu digo isso, ela olha para mim e fala, tá bom. Mas ela acredita tanto que ela é fraca, que ela não consegue, botaram isso tanto na cabeça da pessoa, que ela fala, tá, mas será que vai ser suficiente só dar um chute bem dado no meio das pernas dele? Não sei, às vezes chuta e o cara não sente. Até o dia que, sem querer, essa pessoa ou toma um chute, ou dá um chute em alguém. Sem querer. Acerta sem querer. Acerta sem querer. Aí ela vai ver que deu uma beliscada, e o aluno caiu, acabou o mundo do aluno naquele momento. Ou então ela toma uma beliscada de leve e aí ela, nossa, aí entende. Mais uma vez, eu não estou buscando falar, não, chuta de verdade para você ver como é. Não é isso. Isso não acontece. Isso não é normal, né? Não, não é normal. Inclusive é raro acontecer. Mas quando acontece, ao invés de a gente ficar, meu Deus, um acidente, ó, que coisa horrível. Pelo menos, da coisa ruim, a gente tira uma coisa boa, que é o aluno nunca mais duvida da matéria. Nunca mais duvida da matéria. Entendeu? Quando eu era faixa branca, aconteceu comigo uma técnica que você deixa a mão solta e baixe de baixo para cima, como se fosse um chicotinho, no testículo do agressor. Sem querer, eu peguei com a ponta do meu dedo, mas foi com a ponta, eu mal senti o testículo do colega. Ele foi de joelho no chão, na hora, e eu não entendi por quê. Até eu entendi que foi aquela triscadinha que eu mal senti, que deixou ele de joelho, porque ele era muito maior do que eu, entendeu? E aí foi que isso que o senhor disse é muito real. Foi aí que eu compreendi que tem pontos frágeis, tem pontos sensíveis, que não precisa ser ultra forte, como o senhor falou, para que a gente possa se defender. Né? Basta você aplicar a técnica corretamente. Verdade. E aí, mesmo com o meu problema nos ombros, Verdade. não podendo dar socos vigorosos, não podendo elevar muito os braços, uma pequena chicoteada de baixo para cima já é o suficiente. E depois, claro, correr, não ficar lá para ver o que vai acontecer. Ou não, enfim. Mas eu consegui entender que isso realmente é verdade. E continuando aqui com o nosso roteirinho de perguntas que os nossos alunos fizeram pra gente. Show! Tem uma pergunta que a gente escuta muito lá na academia para quem vem conhecer o Krav Maga, que é se é preciso se preparar fisicamente para fazer o Krav Maga. Porque acham que, eu sou sedentário, eu não posso fazer. Primeiro me preparar para ir vir fazer o Krav Maga. É preciso o instrutor se preparar? Tem dois tipos de pessoas que me perguntam isso. Lembra que eu separei o grupo o mundo inteiro em três grupos? Sim. O grupo 2 é aquele que é o grupo de procrastinadores, das pessoas que conhecem o Krav Maga, mas estão enrolando para poder começar a treinar, até querem, mas estão enrolando para começar a treinar. Esse é o grupo que me faz esse tipo de pergunta. Porque eles estão enrolando por algum motivo. Esse motivo ele pode ser pertinente ou não, não importa, tá? Mas eles estão enrolando por um motivo. E alguns chegam para mim e falam, não,
antes de eu entrar, eu vou fazer academia, vou ficar forte, vou fortalecer meu joelho, vou fortalecer meu ombro, vou fortalecer minhas costas, vou fortalecer minha cabeça, vou fortalecer alguma coisa. E aí sim eu volto para treinar. Às vezes ele fala isso porque ele nunca fez Krav Maga, ou às vezes é um ex-aluno que, sei lá, é graduado, ele conseguiu alguma coisa aqui no Krav Maga e quando ele volta ele tem medo de, sabe, um receio interno de falar, poxa, os caras vão me ver voltando, eu não sou o que eu era. E aí tem medo de se sentir inferior aos colegas que não pararam, entendeu? E aí fala, não, vou me preparar antes para poder treinar. Essa é uma das maiores besteiras que você pode fazer na vida. Porque assim, isso é um exagero, né? Não é uma das maiores besteiras que você pode fazer na vida, mas isso é uma besteira. Sem dúvida é uma besteira. Por que é uma besteira? Porque nada pode te preparar mais para fazer Krav Maga do que uma aula de Krav Maga. Entende? Isso é equivalente ao cara que fala que vai ganhar dinheiro primeiro para depois começar a trabalhar. Entendeu? Não, eu preciso ganhar dinheiro primeiro, que aí eu procuro um trabalho decente, que aí eu vou me arrumar e tal. Não, se você precisa de dinheiro, procura um trabalho. Procura alguma forma de ganhar dinheiro. Ou a pessoa que fala, não, depois que eu ficar bem, aí eu vou no médico. Porque agora eu estou muito mal, não posso ir no médico. Não, você está mal, você vai no médico. Porque ninguém pode te deixar melhor do que o médico, já que você está mal. Né? Está doente. Então, você quer aprender Krav Maga. Tem algum lugar melhor para te preparar para isso do que a aula de Krav Maga? Não. Então faz Krav Maga. Uma outra coisa que pode gerar essa dúvida na cabeça da pessoa é a seguinte. Não, mas o Krav Maga precisa mexer muito o braço, então eu vou malhar o ombro primeiro para poder vir. Ou então, não, eu vi que no Krav Maga tem chute, então eu nunca chutei na vida, vou treinar um pouquinho aqui meu chute para poder ir para o Krav Maga. Isso não tem sentido. O Krav Maga, a aula de Krav Maga, o instrutor de Krav Maga, ele foi treinado, a aula de Krav Maga foi preparada para ela ser suficiente por si só. Entendeu? Então, o que isso quer dizer? Eu não preciso ser graduado em outra arte marcial para poder fazer Krav Maga. Eu não preciso ter o braço forte para fazer Krav Maga, ou a perna forte para fazer Krav Maga. Inclusive, Krav Maga não tem nem categoria de peso. Eu não falo, não, só pode treinar quem tem 50 quilos com quem tem até tanto, porque a categoria... Não tem isso. Entendeu? Porque o agressor que vai te agredir, ele não respeita a categoria de peso, não respeita nada. Então, você tem que treinar independente da sua situação. E dentro da aula, a gente conduz de uma forma que você não precisa se preparar. Algumas pessoas, nesse sentido, elas não estão só preocupadas com a questão do físico, elas estão preocupadas com o peso. Ah, eu tô gordo, eu tô sedentário, e é por isso que eu tenho que me preparar antes. Também cabe a mesma reflexão? Não, de maneira nenhuma. Olha só, deixa eu explicar para você. No treinamento do Krav Maga, a gente tem uma parte do treinamento que acontece em todas as aulas, que a gente chama de aquecimento. Nosso aquecimento, ele tem algumas funções. Eu não posso dizer todas aqui, que senão, caramba, vai fazer o curso instrutor, né? Então, é enorme, tá? Então, enfim, não estou aqui falando de curso instrutor. Mas uma das funções do aquecimento é preparar o corpo para a aula e preparar o corpo do aluno para as aulas que ainda estão por vir. Então, eu tenho que deixar o aluno o mais preparado possível para a aula que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês. O aluno, é bom que ele faça esse movimento, ele acostumar a fazer esse movimento para preparar a coordenação dele para fazer essa aula. É importante que ele faça esse movimento para preparar ele fisicamente para fazer essa aula. Eu tenho que fazer esse movimento para preparar ele emocionalmente para poder fazer essa aula. Então, o tempo inteiro eu estou preparando o aluno tecnicamente, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. O tempo inteiro para poder fazer as aulas. Tanto a aula daquele dia, como as próximas aulas. Então, dentro do aquecimento eu já faço isso. Exatamente esse é o ponto. Então, se a pessoa está acima do peso, está sedentária, etc., isso vai atrapalhar ela de maneira nenhuma. Ela vem para poder se superar, ela não vem para superar os outros. Ao contrário, ela vai ajudar ela a perder peso se ela faz Krav Maga. Não porque esse é nosso objetivo de vida, tal, ela não tem que perder peso, mas porque isso ajuda a vida dela, dependendo de quanto peso ela quer perder. A gente não está falando aqui sobre ficar bonito. Se o aluno quer ficar bonito, perder peso para ficar bonito, maravilha. Isso é bom, ajuda. O Krav Maga também ajuda nesse sentido, mas é um efeito colateral do Krav Maga. Isso é que eu acho maravilhoso. Eu, pessoalmente, Carlos Primo, não gosto de malhar. Eu não gosto de malhar. Malhar para mim é uma coisa que
Não gosto, porque todo exercício físico, toda atividade física para mim, ela tem que ter uma função no final, na minha cabeça. Uma função prática. Então quando eu faço Krav Maga, eu estou fazendo uma atividade física, que é bom, eu gosto do efeito de atividade física, do efeito que isso tem no meu corpo, mas eu estou aprendendo uma coisa útil, estou aprendendo a me defender. Então quando eu aprendo a me defender, fazendo atividade física, aí eu ganho massa, eu perco peso, e aí eu vou adotando meus objetivos secundários, entendeu? Mas no fundo eu estou me tornando melhor em alguma coisa. E o Krav Maga é excepcional nisso. Tá? A pessoa que está acima do peso e quer perder peso, eu diria que Krav Maga é uma das opções. Tá? É a opção que mais vai fazer ele perder peso? Não, essa não é nem nossa pretensão. Se o seu objetivo é perder 50 quilos em X tempo, eu não vou botar uma meta lá e dizer, ó, se você não perder, não tem isso. Eu não vou nem... Na nossa academia não tem nem balança. Porque não tem o foco em perder peso. Agora, claro, se o seu objetivo também é perder peso, não tenha nem dúvida que isso vai auxiliar você. Eu fiz, antes de começar essa entrevista aqui, eu fiz uma pergunta em um grupo de alunos que eu tenho, do Telegram, que são os alunos assim, que me ajudam a responder essas perguntas. E eu perguntei assim, qual de vocês, desde que começou a treinar, sentiu que melhorou seu condicionamento físico de alguma forma? 100% respondeu que sentiu a melhora. Ninguém disse que não sentiu melhora por causa do Krav Maga, entendeu? Sentiu melhora e foi por causa do Krav Maga. Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, você vai melhorar seu condicionamento físico por causa do Krav Maga. Então, não tem um mínimo, entendeu? Eu não vou dizer pra você, olha, se você não consegue fazer nenhuma flexão, nem vem pro meu treino. Não tem isso. Eu não estou te preparando para ser atleta, então por que você tem que saber fazer flexão? Vem pra cá e aí a gente vai trabalhar. Pra você ser o melhor que você pode ser. Entende? Ah, não, se você não consegue fazer nenhum abdominal, você vai passar vergonha em minha aula, nem vem. Não. Eu não vou ficar humilhando, não. Não, olha lá, ó, ela está fazendo mais que você. Isso não acontece na minha aula. Entendeu? Eu não estou aqui estimulando competição entre os alunos. Eu estou estimulando competição dele com ele mesmo. Eu posso chegar para ele e dizer, filho, ontem você fez 10 flexões. Por que hoje você não está fazendo nenhuma? Aconteceu alguma coisa? Você machucou o braço? Isso pode acontecer. Porque eu quero que ele continue melhorando. Quero entender o que aconteceu com ele. Aí às vezes ele fala, não, hoje eu estou me sentindo um pouco mal, tal, eu queria... Ah, então tá bom, se poupa aí, não vai se machucar em minha aula, entendeu? Não morre. É assim que acontece. Instrutor, você falou antes da questão das lesões, que uma vez superada a lesão, o aluno ele cuida mais para não lesionar de novo, ele tem mais consciência corporal, mas o senhor não falou se quem tem lesão pode começar. Isso eu gostaria de saber. Eu tenho uma lesão, eu gostaria de começar a treinar. Bom, primeira pergunta, você já foi no médico? Se você já foi no médico e ele não te proibiu de fazer atividade física nenhuma, entendeu? Não precisa ele proibir você de fazer Krav Maga, porque às vezes o médico não sabe nem o que é Krav Maga. Mas se ele não te proibiu de fazer atividade física, ele te liberou, provavelmente com algumas restrições. Essas restrições a gente sabe lidar com elas, entendeu? Então, se o médico falou, você está liberado de fazer atividade física, mas você não pode fechar a mão porque você machucou as suas falanges, sei lá, fazendo alguma coisa, você me fala dessa limitação, a gente vai trabalhar que você não fecha a mão. Tem um aluno lá que ele não consegue fechar a mão. Ele não consegue fechar a mão. Porque ele sofreu um acidente, ele perdeu esses 2 dedos, não sei o que aconteceu, ele não fecha a mão. Não fecha. Então, com essa mão, ele não fecha. E ele faz a aula. Como é que ele soca sem fechar a mão? Pois é. Aí a gente faz ele socar sem fechar a mão. Soca de mão aberta. Entendeu? Como é que ele faz flexão sem fechar a mão? Ele faz flexão sem fechar a mão. Tem flexão de mão fechada? Tem. Ele fecha a mão que ele pode fechar, a outra fica aberta. E assim ele faz. E a gente trabalha com ele dessa forma. E nem por isso ele é menos, ao contrário, ele graduou inclusive. Entendeu? Eu não vou falar o nome dele aqui que eu não pedi autorização para falar o nome dele. Mas enfim, se ele ver isso aí e quiser comentar, ele comenta. Então, quais seriam os pré-requisitos para fazer Krav Maga, instrutor? Pré-requisitos para fazer Krav Maga. Simples. Querer aprender a se defender. Eu diria que esse é o principal pré-requisito. Você vem, se você quer perder peso, mas também quer aprender a se defender, tá tudo bem. Você pode vir, tá tudo certo. Se você quer ficar melhor, mais bonito, mais forte, mas também quer aprender a se defender, vem. Você só não vai encontrar o que você quer aqui se você é o contrário. Olha, eu não quero aprender a me defender. Por qualquer motivo que seja, eu não consigo nem imaginar um motivo racional pelo qual a pessoa não quer se defender, mas enfim, eu estou tanto tempo fazendo isso que
eu posso ter algum viés de confirmação. Mas se o seu objetivo não é aprender a se defender de qualquer forma, não, se eu aprender a me defender, sei lá, não quero, aí não serve. Esse é o único pré-requisito. Aí não importa a sua idade, o peso, o sexo, né, porte físico, não tem diferença. Ele vem e faz Krav Maga. Inclusive, uma boa aula de Krav Maga, ela normalmente é feita em grupo. Por quê? Porque os alunos são estimulados a treinar um com o outro. Certo? Então, quanto mais variedade eu tenho de pessoas, homem, mulher, alto, baixo, grande, pequeno, forte, fraco, blá, 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 eu tenho uma variedade maior de pessoas. Quando ela treina com pessoas diferentes, ela costuma emocionalmente a enfrentar uma pessoa diferente. Ela costuma tecnicamente a enfrentar uma pessoa diferente. Fisicamente, psicologicamente, tudo aquilo que eu falei. Então, uma aula saudável é uma aula que tem pessoas de todos os tipos. A aula ideal é uma aula que tem todas as pessoas de todos os tipos. Entendeu? Essa aula não existe, claro. Eu não vou colocar, até porque ficaria muito cheio e tudo mais. Mas, desse ponto de vista, quanto mais pessoas diferentes, melhor. Então, assim, se eu disser pra você que essa defesa só funciona se o cara for mais ou menos do mesmo peso, e ele vier desse jeito, não é uma boa defesa, né? Ela tem que, a defesa funciona quando o cara vem e pronto. E não importa quem é o cara ou quem é você. E é assim que funcionam nossas defesas. Entendeu? E você falou várias vezes de perda de peso, então dá pra perder peso com Krav Maga? Dá sim. Nossas aulas, elas queimam em torno de 800 calorias em uma aula. Tá? Você pode chegar a perder 800 calorias em uma aula. Isso daí é bastante, tá? 800 calorias em uma aula. Tem aula que você perde mais que isso. Tem aula que você perde menos que isso. Mas você chega a perder 800. 800 é um número atingível. Eu vou ficar medindo as calorias que eu vou perder na aula, entendeu? Então, uma vez que eu comecei a dar minha aula, pode ser que você perca calorias nessa aula por causa disso. Pode ser que não. Mas tem uma coisa que, assim, que o aluno ganha e que está diretamente relacionada com perda de peso, mas eu nunca vi a academia dar isso no nível que o Krav Maga dá. Não me entende errado, para perder peso a academia foi feito para isso. Se você vai numa academia boa, a academia é melhor até do que Krav Maga, até porque o objetivo dele é esse. Para isso ele ganha dinheiro, né? Para isso ele foca a vida dele. Não é nosso foco, mas tem uma coisa que está diretamente relacionada com perder peso que o Krav Maga dá e a academia nenhum mundo dá. Autoestima. Quando o aluno sente que ele é capaz de enfrentar uma coisa que ele nunca pensou que ele era capaz, alguma coisa muda dentro dele. E aí ele ganha autoconfiança, autoestima. E uma pessoa que tem autoconfiança elevada, autoestima elevada, ele começa a sentir que ele também consegue perder peso se ele quer. Aí ele mesmo começa a fazer, não, então eu vou fazer com mais afinco aqui o exercício. Na aula, ao invés de eu correr, não, eu sou capaz de correr. Pô, por que eu não sou capaz de correr? Todo mundo fala que eu sou gordinho, eu não consigo correr. Eu estou correndo toda a aula aqui e vou correr com afinco dessa vez. Ele vai, corre e aí acaba perdendo peso. Entendeu? Esse, como eu falei, é um efeito colateral que acaba acontecendo. Então, dá sim para perder peso com o Krav Maga, apesar desse não ser nosso foco. Isso é importante ficar claro aqui. Nunca teve um aluno que me cobrou assim, pô, entendo Krav Maga, não perdi peso. Entendeu? Porque esse não é nosso foco. E provavelmente, se esse é o seu objetivo, é mais fácil conseguir ele com autoestima do que sem autoestima. Né? E como o Krav Maga ele pode ajudar no fortalecimento do corpo? Bom, o nosso objetivo, como instrutor, entre muitos outros, está em fortalecer o aluno do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico, do ponto de vista técnico, tornar ele mais forte. E quando eu digo força, tem que tomar cuidado com o significado que eu estou usando aqui. Eu não estou falando força literal do ponto de vista de ficar grande, de ficar literalmente mais forte só do ponto de vista físico. Aparentemente mais forte. Aparentemente mais forte ou qualquer coisa assim. Eu estou falando do ponto de vista prático. Ele ser capaz de fazer mais força. Entendeu? E quando eu digo mais, eu não estou falando ser mais forte do que o colega dele ou qualquer coisa. Ele vai ser o mais forte que ele pode ser. Entendeu? Então, o tempo inteiro eu estou trabalhando em degraus na minha academia, né? Eu vou fazendo com que o exercício vá gradativamente ficando mais exigente para o aluno. Isso é individual, não é gradativamente mais exigente para esse grupo de alunos. Não, eu pessoalmente vou acompanhar cada aluno
e garantir que ele vai estar cada vez melhor naquele exercício. Porque aquele exercício vai influenciar diretamente em uma defesa. E o tempo inteiro eu estou focando na defesa. E aí, essa defesa pode salvar a vida dele. Então, de fato, ele acaba ficando mais forte. Quando o cara vai fazer um exercício no meu aquecimento, por exemplo, o aluno vai fazer um exercício no meu aquecimento, eu procuro deixar claro para o aluno o quanto aquilo influencia na defesa dele. O aluno que tem um abdômen forte, por exemplo, ele é capaz de se levantar mais rápido. Ele é capaz de socar deslocando mais peso, usar o peso do corpo dele. Ele é capaz de resistir melhor se um dia ele tomar um impacto. Então ele não vai tomar um impacto e desfalecer, e aí não tem defesa. Né? Agora, se ele tomou um impacto e está vendo ainda, ele consegue se defender e ir embora, ou defender e resolver a situação. Para isso eu vou fazer com que o abdômen dele fique forte. Mas o objetivo da minha aula não é ter abdômen bonito. Entendeu? Mas se você treinar, naturalmente ele acaba, um abdômen mais forte, ele tende a ser um abdômen mais bonito. Não é verdade? Então acaba trabalhando dessa forma. Eu, por exemplo, quando eu entrei no Krav Maga, eu pesava 58 quilos. Eu não sou um cara gordo, né? Você pode ver aqui, não sou gordo. Mas hoje eu peso 80 e poucos quilos, né? Varia, né? Vai de 83, 81, 80. Muito raro você me ver com 79. Eu ganhei bastante massa desde que eu entrei no Krav Maga. Assim, não foi uma busca pessoal minha, não. Eu nunca quis. Não sei se dá pra botar uma foto aqui do mais magro, mas se achar, bota. A gente providencia. Bota uma foto mais magro aqui. Mas eu nunca me incomodei, assim, pessoalmente com o fato de ser magro, depois que eu virei adulto, vamos dizer assim. Quando eu era adolescente, sempre tem aquelas coisas, né? Os apelidos e tudo mais, isso me incomodava, mas depois que eu fiquei adulto, que eu entendi que, né, a maior parte das pessoas que estavam me zoando não conseguia nem ganhar um emprego e eu já estava seguindo minha vida, a gente começa a entender que isso não faz tanta diferença. Mas quando eu entrei no Krav Maga, só de fazer os exercícios da maneira que tem que ser, eu acabei ganhando massa. Eu ganhei e massa magra, não fiquei gordo, não ganhei 80 kg de gordura. Acabei ganhando massa. E isso só me fez bem. Hoje eu me sinto melhor dessa forma. Mas eu vou prometer, olha, você quer ganhar 20 kg de massa magra? Vai fazer Krav Maga? Não tem sentido nenhum. Até porque aconteceu de forma muito natural para mim. Eu não busquei meta, não sei nem dizer em quanto tempo eu ganhei esse peso. Se fosse para dizer, não, eu ganhei em 20 dias, ganhei em 20 anos. Não sei. Realmente não sei. Eu sei que hoje eu tenho 80 quilos e eu não vou acompanhando o meu peso, toda vez eu peso. Tanto que eu nem sei dizer com precisão qual é o meu peso, porque hoje mesmo eu não pesei. Nem estou preocupado com isso. Meu objetivo, de verdade, com o meu treino, é ficar cada vez melhor, para eu ter capacidade técnica de mostrar para os meus alunos o que eles precisam fazer. Porque os alunos eles tendem a se espelhar em mim, certo? Então, se eles vão se espelhar em mim, que seja a melhor coisa que eles possam se espelhar. Para isso que eu treino. Esse é o meu objetivo hoje. O seu objetivo não precisa ser esse. Cada aluno tem seu objetivo. Esse é o meu objetivo hoje. Assim como o senhor se espelha no Mestre Kobe? Com certeza. Hoje eu procuro me espelhar sempre no Mestre Kobe, que ele é o mais próximo da fonte que a gente tem, né? E assim sucessivamente. Tem exercícios que eu vou fazer, exercícios que eu digo, exercício de defesa, tá? Não é exercício físico. A gente está falando de exercício físico hoje. Mas tem exercícios que eu vou fazer e aí eu tento fazer e não sai, sabe? Fica difícil. Eu lembro de ter uma defesa que era para fazer sentado e aí eu fui fazer, eu não conseguia levantar e quando eu levantava doía tudo e alguma coisa estava errada com o exercício e não estava saindo certo. Aí sabe quando você vai repetindo e você chega à conclusão de que não dá para fazer? Fala, não, eu não consigo fazer porque eu não tenho força em determinada parte do corpo e não dá para fazer. Aluno às vezes pensa isso. E eu estava na posição de aluno na época, apesar de eu já ser instrutor, e eu tive uma dificuldade de fazer. Aí eu cheguei, mestre, faz aí para eu ver, não com o objetivo de desafiar ele. Eu falei, faz porque eu quero ver como é que você faz. Aí eu vi um cara de 53 anos de idade na época, fazer o exercício sem suar, sem dificuldade. Ele fez e olhou pra minha cara e, tá, você tá com dificuldade de fazer isso? Sabe? Aí esse é um tapa na cara que eu tomei naquela hora ali, que eu falei, nossa, tá, tem que fazer. Aí treinei, hoje eu faço aquele exercício com facilidade e hoje eu paro pra pensar, puxa, por que eu tinha dificuldade de fazer aquilo? Eu tava fazendo do jeito mais difícil possível, né? Esse efeito no aluno é uma coisa que só consegue fazer quem é capaz de fazer, né? Um dia, por algum motivo, se eu não for capaz de fazer exercício, eu não vou ser capaz de gerar esse efeito no aluno. Então, eu quero treinar para gerar esse efeito sempre no meu aluno, né?
E o mestre cobra é capaz de fazer isso mesmo com toda a idade que ele tem. Isso é mais uma prova de que você não precisa ser novo, ser forte para poder fazer Krav Maga, né? Ao contrário. Aliás, quem acha que para se defender ser mais velho é mais difícil, sei lá. O mestre cobra ele enfrentou alguns problemas já e já resolveu todos eles. Como são as aulas, instrutor? Como assim? Como são as aulas? Como é a rotina de aulas? Como é que é o roteiro da aula? Tá, o roteiro da aula... atividade física. Ah, olhando sempre nesse viés que hoje é o nosso tema. Do ponto de vista da atividade física, como é que é a aula? Tá, o aluno chega, a gente cumprimenta, né? Faz que dá e começa a aula. Nossa aula é dividida em 3 partes, certo? Eu posso dividir em 3 partes. São mais partes, mas vamos dividir em 3 hoje. Primeiro, o aquecimento, que tem como objetivo alongar, aquecer, preparar o corpo para a aula, preparar a mente, o emocional do aluno para a aula, preparar ele para as próximas aulas, como eu já falei. Tá? Tem várias funções do aquecimento, vai dar essa preparação para o aluno. Terminou o aquecimento, aí a gente entra na parte técnica da aula. Nessa parte técnica, a gente vai revisar o que a gente viu na outra aula, vai passar a próxima aula para o aluno, fazer ele entender a matéria, fazer ele repetir bastante, para ele ganhar confiança e conseguir executar a matéria daquele dia. E no final a gente vai fazer um resumo da aula, que basicamente é pegar a técnica que a gente fez e executar ela de maneiras variadas, tá? Fazer ela da maneira mais próxima do real possível, que se dá para fazer. A gente vai resumir a aula basicamente. Se foi uma aula de soco, a gente vai socar para outras direções, vai fazer, fecha o olho, vira, vai lá e soca, enfim. Eu não sei se a gente tem vídeos de resumo de aula, mas em algum momento, se a gente tem algum vídeo de resumo de aula, a gente pode mostrar aqui. Mas o resumo da aula tem como objetivo fechar a ideia na cabeça do aluno do que foi aquela aula. Toda aula tem um objetivo, passar alguma coisa para o aluno. E eu, pelo menos, procuro fazer o aluno sair da minha aula entendendo pelo menos uma coisa relevante a respeito do Krav Maga. Entendeu? Dando algum conceito ou quebrando algum conceito errado que ele tem a respeito da matéria. Às vezes o aluno tem algum conceito errado e ele tem que quebrar isso. Então, nesses 3 pontos, todos os 3 momentos o aluno está se movimentando. Então, todos os 3 momentos tem atividade física. Mas eu costumo dizer que o Krav Maga não é só uma atividade física, é uma atividade para o aluno pensar, para o aluno fazer. Normalmente quando o aluno chega, ele fala que eu deixei os problemas lá fora. Porque não dá para você pensar os problemas enquanto você faz o Krav Maga, né? Você está sempre se movimentando, está sempre fazendo alguma atividade que exige de você do ponto de vista intelectual também. O aluno está aprendendo alguma coisa. Do meu aluno iniciante até o mais graduado, se ele entra na aula e ele sai, ele não entendeu alguma coisa, ele não olhou para mim assim com aquela cara de que agora eu entendi. Naquele dia eu não fiz meu papel com ele. Então eu sempre busco isso com todos os alunos. E como eu falei, a gente não tem um aluno, a gente não tem 100 alunos, a gente tem um aluno e outro aluno e outro aluno. E com todos os alunos eu procuro fazer isso. Pra você ter uma noção de como eu me preocupo com isso, esse mês de outubro agora, eu estou gravando isso aqui em setembro, no último dia de setembro. No mês de outubro eu não vou aceitar nem aulas experimentais, nem novas matrículas esse mês. Isso vai me custar alguma coisa, claro, deve ter alguém querendo entrar agora. Mas eu não vou aceitar porque eu quero focar nos alunos que estão lá. Os que vão fazer revisão para exame, eu procurar deixar eles o melhor possível que eles podem a respeito daquela graduação. E eu quero ter certeza de que os que vão passar para a próxima faixa vão realmente entender tudo que eu quero que eles entendam. E quando tem aluno novo entrando o tempo inteiro, é uma tarefa mais complicada de fazer. E eu quero focar o máximo possível na qualidade. Entendeu? Esse é um dos motivos pelos quais eu não vou abrir para aluno nenhum novo entrar em outubro. Tá? Eu quero me focar 100% no que eu posso oferecer para os alunos que já estão matriculados. Entendeu? Essa é a ideia. Instrutor, isso me lembra uma frase que eu já vi o mestre Kobe falar, eu já vi o senhor falar, que não basta fazer o Krav Maga, é preciso entender o Krav Maga. É nesse ponto que o senhor gostaria de chegar? Verdade, verdade. Na verdade, principalmente que é uma pessoa inteligente, se ela não entende, ela não faz. Ela não faz. A gente acabou de ter um gatinho aqui em casa, né? Brincar com o gato é interessante. O que não desafia o gato intelectualmente, ele simplesmente ignora. Mingau. Exatamente, o mingau. Então, quando a gente faz uma brincadeira com um gato que não tem nenhum desafio intelectual, ele
para de brincar. Simplesmente para de brincar e vai fazer outra coisa. O ser humano, muito mais inteligente que o gato, inclusive, o que não desafia ele do ponto de vista intelectual é entediante. Ele olha, ele até faz por um tempo, mas talvez, eu tô parando pra pensar, talvez por isso eu não goste de malhar, né? Porque pra mim, não me entende errado, tem gente que vai chegar aqui e vai me dizer que tem um super desafio intelectual malhando, porque tem um movimento, XPTO, faz pra cá, pra lá, faz diferença pro músculo, pro tríceps, não sei o quê. Verdade. Tem muito esporte por trás disso, tem muita ciência por trás da atividade física. Eu mesmo sou a pessoa que sempre gostou de malhar. Aí, tá vendo? Você sabe disso, que essa é uma diferença entre a gente. É verdade, mas eu não gosto. Mas enfim, do ponto de vista intelectual, pra mim, é entediante. Agora, na hora de Krav Maga, eu tô sempre buscando fazer o aluno entender o que ele tá fazendo. Por que ele tá fazendo o que ele tá fazendo? Entendeu? Você sabe qual é a diferença? Eu estava vendo isso quando eu estava estudando um outro tema que não tem nada a ver com esse. Mas eu escutei isso dizer de uma profissional de parto. Ela dizia o seguinte: a diferença entre dor e sofrimento. Conseguir qualquer coisa na vida dói de alguma forma, né? Qualquer coisa relevante. Mas quando essa dor não tem um objetivo claro por trás dela, ela vira um sofrimento. É uma dor sem propósito. É uma tortura, entendeu? Porque se não tem um propósito claro, pelo menos não é relevante para você. Então, quando o aluno vem para a aula, eu digo que a coisa mais preciosa que a gente tem é o tempo, né? Quando o aluno ele paga a mensalidade para mim, isso tem uma relevância, a gente paga as contas com esse dinheiro, mas eu dou muito mais valor quando o aluno vem para a aula. Porque quando ele veio para a aula, ele me deu a coisa mais preciosa que ele tem na vida, que é o tempo dele. E aí, se ele dedicou esse tempo para mim, esse tempo tem que ter um propósito e eu vou fazer valer cada segundo dele que ele está lá. Essa é a ideia por trás. Então, muito mais do que fazer Krav Maga, sim, ele tem que entender Krav Maga. Essa é a ideia. Quais são os outros benefícios que o Krav Maga pode trazer ao praticante? Os outros benefícios? Caraca, eu não tenho como listar todos aqui. Eu vou listar os que eu lembro, né? Primeira coisa, capacidade real de se defender. O Krav Maga ele vem para dar as ferramentas para o aluno ter essa capacidade real de se defender. Isso, por si só, já gera vários efeitos colaterais. O aluno tem a capacidade real de se defender, ele tende a ter mais autoestima, mais autoconfiança, entendeu? Acreditar mais nele mesmo. Quando ele é capaz de acreditar mais nele mesmo, fica mais fácil fazer tudo. Fica mais fácil conseguir o que ele quer na vida, fica mais fácil... Tá? Tem alunos mais novos que melhoram as notas, tem alunos com mais peso que acabam perdendo peso, ganhando massa, enfim, fica mais fácil fazer tudo na vida, na verdade. Quando ele vem, tudo isso num ambiente saudável, né? Que a gente acaba atraindo pessoas mais saudáveis do ponto de vista até emocional para poder estar lá. Então o ambiente gera tudo isso. Fazer Krav Maga, para mim, hoje está diretamente relacionado com o meu bem-estar. E se a gente olhar pelo viés da prática do exercício físico? Sim. Além da melhora do condicionamento, o que mais ele pode trazer? Aí o aluno ele tende a ganhar mais explosão muscular, mais, né? Porque os exercícios são por volta disso, ele ganha mais explosão, ele ganha mais resistência. Ajuda, de um modo geral, a ter uma capacidade cardiorrespiratória um pouco melhor, porque, enfim, ele está se movimentando, né? E ele acaba gerando tudo isso. Ganha mais força, ganha mais velocidade, flexibilidade, com certeza, tá? Até dizem que um dos principais benefícios de você ganhar flexibilidade é evitar lesão. Então, eu posso te dizer, assim, o aluno que ele treina Krav Maga regularmente, ele tem um corpo mais forte, mais flexível, e isso por si só já evita alguns acidentes que você tem no dia a dia. Ele ganha mais percepção, então ele acaba tendo capacidade de evitar esses acidentes. Não estou dizendo que eles não vão acontecer, mas quando você está com o corpo mais preparado para enfrentar, fica mais fácil lidar com isso, né? Então, diante de todo esse repertório, o aluno, nossa, ele fica muito mais preparado, inclusive para fazer atividade física. Então, ao invés de você se preparar para fazer Krav Maga, por que não fazer Krav Maga para se preparar, né? Faz todo sentido. Exatamente porque você não está preparado que você devia fazer Krav Maga. Esse é o ponto que eu defendo aqui. De verdade, como atividade física, o Krav Maga é uma das coisas mais completas que eu já vi. Não é o objetivo principal do Krav Maga você ser uma atividade física completa,
Mas acaba sendo, porque você usa todas as partes do corpo para se defender. Então vai ter aula que você vai trabalhar um pouco mais a perna, para você poder usar a perna para fazer determinadas defesas. Vai ter aula que você vai trabalhar mais o braço, vai ter aula que você vai trabalhar mais o pescoço, vai ter aula... Então a gente é preparado para fazer tudo isso. No curso de instrutor tem uma parte de anatomia, fisiologia, primeiros socorros, nutrição esportiva, tá? Tudo isso com o objetivo de fazer o instrutor ser capaz de dar esse preparo com o aluno com segurança, com responsabilidade, entendeu? Não é da minha cabeça que eu tiro a minha aula, é de verdade ciência por trás, né? Aliás, dava para fazer um episódio desse só sobre ciência por trás do Krav Maga, né? Ah, e já estamos coletando perguntas justamente para esse tema. Dá para fazer. Vamos fazer mais tarde. Instrutor, é comum o aluno se machucar no Krav Maga? Aqui a gente está falando também de lesões. O que você chama de comum? Se acontece? Sim, acontece. Comum? Acho que não. Vamos definir o que é lesão. Eu chamo de lesão aquilo que vai limitar a vida do aluno de alguma forma. Por exemplo, ele quebrou um dedo. Virou, desarticulou um dedo. Isso é uma lesão. Agora, quando ele vem fazer... Eu vejo ele se machucar muito mais no baba do que no Krav Maga. Explica para quem não é baiano. É verdade, para quem não é baiano, né? Baba é futebol de fim de semana, vamos chamar assim, né? Pelada. Tem gente que chama de pelada, é verdade. Enfim, é um futebol sem compromisso. Porque normalmente o cara que se treina só, joga futebol só de fim de semana, ele não se prepara ao longo da semana e no final da semana ele quer ser o atleta porque ele é o artilheiro do baba e ele quer ganhar lá. Então eu tenho um aluno que ele tem 60 e poucos anos, sei lá, 50 e poucos, ele é velho já tá bem idoso, mas o baba dele é sagrado. 67 anos. 67? Sim. Pois é, 67 anos. E ele vive com lesão do baba. Toda hora ele tem uma lesão do baba. Da minha aula, nunca vi ele reclamar de nenhuma lesão. A do baba, toda hora ele tem. E ele vem pra cá, ele treina normal, ele tem as limitações dele, das lesões dele, né? Não as limitações da idade, a limitação da lesão dele. E a gente respeita essas limitações e ele vai fazendo. É bom aluno, bom aluno. Faixa laranja de Krav Maga, né, instrutor? Exatamente, ele é faixa laranja. Se é comum ter lesão, já tipo, aconteceu. O senhor falou de desarticular o dedo. É comum alguém desarticular o dedo no Krav Maga? Já aconteceu isso no seu tatame? Desarticular o dedo, não. Nunca aconteceu. Teve uma vez com o dedo do pé, fui eu que desarticulei. Eu não quebrei, não, só fissurei o dedo. Fazendo um movimento totalmente nada a ver. Eu não me lembro o que era. Eu lembro que eu virei o dedo assim, o dedo do pé, o polegar do pé. Eu virei no tatame. E aí eu pisei em cima, fissurou. Na hora, eu posso te dizer que doeu bastante, mas não parou não. Eu continuei fazendo a aula, inchou um pouco, fui no médico. Eu acho que nem teve que mobilizar, só ficou um tempo tomando anti-inflamatório e tal, e voltou. E aí foi uma dor que me limitou um pouco. Pois é, em 12 anos de treino, deixa eu ver quantas lesões eu já tive. 12 anos, tá? Então não são 12 dias de treino, é todo dia que eu tenho uma lesão. Eu já fissurei a costela, fazendo um exercício que um cai por cima do outro, aí aconteceu alguma coisa errada aí. Eu fissurei a costela. Sim, é bom dizer que isso não é um exercício de iniciante, né? Não era. Como iniciante eu nunca tive uma lesão. E eu não tive. Não, acho que eu tive umas 3 ou 4 lesões em 12 anos de treino. E eu treino como instrutor, então. E alguma foi grave? Nenhuma me proibiu de fazer nada na vida. Entendeu? Todas eu me recuperei. Lesão grave vamos entender como lesão que não dá para recuperar, que vai ficar para sempre com você. Nunca tive. E ficou mais de um mês incomodando? Incomodando, sim. Todas as lesões que eu tive ficaram mais de um mês incomodando. Mas não... Lesão é lesão, né? Sei lá. Eu distendi a perna uma vez. Eu tava alongando sozinho. Aí, sabe? Aí eu falei no treino, foi em casa. Coisa de gente nova, né? A pessoa quando é nova, ela acha que toda lesão sai pela urina, é só beber água. Então, eu cheguei em casa, eu deitei. E aí, eu tava na minha cabeça que eu tinha que escalar em algum momento. Então, eu tava treinando uma abertura. Aí eu encostei a bunda na parede, abri a perna pra cima, assim, e comecei a ler um livro. Enquanto eu tava... Por que eu posso só alongar se eu posso alongar e ler o livro? Aí eu fui... chegou uma hora que eu dormi nessa posição. Quando eu acordei, eu não conseguia fechar a perna direita, tá? E eu morava sozinho. Foi uma cena patética. E eu distendi a perna nesse dia. Aí eu passei um tempo sem poder fazer esse alongamento. Acho que foram 6 meses que eu fiquei, até ficar 100% mesmo.
Mas enfim, burrice da minha parte. Né? Não façam isso em casa. Exatamente, eu não era instrutor e tal, só não faz isso, né? Não seja burro, você não lesiona. Mas enfim, se eu parar para pensar, todas as lesões que eu fiz, eu estava desobedecendo alguma norma clara de segurança. Em algum momento. E em cima do tatame ainda não teve. Eu não estou pensando. Teve fazendo, mas é muito pouco, muito pouco. Dos meus alunos, eu acho que eu tive um caso de lesão assim, que foi uma aluna que teve uma lesão. Eu dou aula já há 5 anos, né? Teve um caso. Teve algum outro. No tatame, que eu não lembro. Não, teve 2. Dois casos. Muito raro. Eu tive mais de 200 alunos. E algum desses alunos foi lesão permanente ou se recuperaram? recuperaram? Não, nenhuma. Todos recuperaram. Todos seguem a vida normal até hoje. Inclusive, os 2... Não. Um deles parou de treinar por outros motivos. E um continua treinando até hoje. Recuperou e volta ao treino. Essa é a minha próxima pergunta. Você já havia perdido algum aluno por conta de uma lesão? Não, nenhum aluno. Quando você perde um aluno por causa de lesão, normalmente ele fala pra você, né? Tô lesionado, eu lesionei na aula, não posso voltar. Mas ele nunca teve um caso desse, nunca. Entendeu? Tá, deixa eu ver. Talvez eu tenha perdido algum aluno que me disse que não voltou por causa de uma lesão que ele adquiriu fora do tatame. Entendeu? Sofreu um acidente no trabalho, assim. O médico proibiu de fazer atividade física para sempre. Eu acho que isso sim realmente aconteceu. Aí é outra história. Mas no tatame não acontece. Aliás, olha só, na ordem de critérios, assim, quando a gente vai ensinar o Krav Maga, quando eu vou ensinar Krav Maga, eu sigo uma ordem muito clara de prioridades, tá? Porque tudo nessa vida a gente tem que sacrificar alguma coisa, né? Então, o que é mais importante a gente não sacrifica, e o que é menos importante a gente acaba sacrificando pelo que é mais importante. O ideal é que a gente tenha tudo, às vezes não dá para ter tudo. A primeira coisa que eu estou preocupado em dar para o meu aluno é ele aprender Krav Maga, aprender a se defender. Isso é mais importante do que tudo, que é isso que vai salvar a vida dele, tá certo? E em segundo lugar, é segurança. Não adianta eu dar para o aluno a capacidade de se defender se eu vou quebrar ele na minha aula. Não, vamos fazer com faca de verdade a aula. Vamos machucar o aluno, porque não tem sentido. Não, tomar facada para ver como é que é. Não, isso não... Chutar o testículo de verdade. Chutar de verdade o testículo. Não, isso não passa. A segurança é uma preocupação que a gente tem. Tanto que a primeira coisa que eu pergunto para o aluno é o que ele tem exatamente por uma questão de segurança. Então, essa é uma prioridade muito clara na minha aula. Eu tenho que me preocupar em fazer de uma forma que não vai lesionar o aluno ou piorar uma lesão que ele já tem, certo? Então, a aula toda é estruturada dessa forma. Então, eu vou fazer de um jeito que o aluno não piore uma lesão que ele tem ou que ele não adquira uma lesão nova, né? Então, não acontece. E quando acontece é uma coisa bem rara mesmo. Muito raro acontecer uma lesão. Essa questão da segurança, eu me lembro que quando a gente estava procurando um local, que vários locais foram descartados por ter pilastra no meio. Verdade. Que quando a gente optou por um local onde a gente dá aula na Cidade Baixa, a primeira coisa foi botar uma tela de proteção. Por mais que fosse improvável alguém cair, a gente se preocupou em botar uma tela de proteção, revestir qualquer possibilidade do aluno se machucar. Foi uma das primeiras coisas que você exigiu para o espaço ficar viável, eu me lembro disso. Com certeza. Uma das coisas que a gente aprende no curso de instrutor é a lista de coisas que a academia tem que ter para poder ter uma aula de Krav Maga lá. Então a gente evita uma série de coisas. Tem algumas academias, não é o caso da minha, tá? Que tem até uma pilastra no meio lá, por questões estruturais do lugar, tinha uma pilastra. Aí, esses lugares, a pilastra é revestida com almofadas, com tatame, né? Para que se o aluno se chocar ali, não tenha uma lesão grave. Entendeu? Mas a gente evita pilastra, evita uma série de coisas que a gente faz para preservar o aluno, né? Para ter assim. Porque, vamos entender uma coisa. A preocupação com segurança, ela é muito importante. Segurança é que eu digo para o aluno não ter lesão, né? Ela é muito importante para poder manter o aluno no melhor que ele pode estar, entendeu? Se eu vou fazer um exercício que eu vou lesionar seriamente o aluno, eu não estou dando confiança para ele. Eu estou tirando a confiança dele. E é exatamente isso que eu não quero. Eu quero dar confiança para o aluno o tempo inteiro. Então, lesionar ele é o caminho oposto para isso. Então, se eu ignoro segurança no meu treino, na prática, eu estou prejudicando a coisa que é mais prioridade para mim, que é ensinar Krav Maga para ele. Então, a segurança é muito importante mesmo. Aliás,
por isso que de vez em quando eu falo isso, assim, eu não posso perder essa oportunidade. Por isso que aprender Krav Maga pelo YouTube é tão perigoso, porque não dá para garantir que o aluno está fazendo isso em um ambiente seguro, da forma segura, com pessoas que vão promover a segurança dele. Não tem como garantir. A única forma real que tem de eu garantir isso é eu estando lá. E mesmo assim, de vez em quando acontece. Estou imaginando. Okay? Instrutor, pode fazer Krav Maga em conjunto com outra atividade física? Pode, não tem problema nenhum. Não é pré-requisito fazer outra atividade física para fazer Krav Maga, mas o Krav Maga não vai atrapalhar em nada a outra atividade física. Você faz o que dá para fazer lá, vem, faz Krav Maga. Tem alunos meus que fazem natação e fazem Krav Maga, tem alunos meus que fazem outras artes marciais e fazem Krav Maga, tem alunos, enfim, eu digo outras artes marciais, né, mas Krav Maga não é arte marcial, mas que fazem artes marciais e fazem Krav Maga. Tem aluno meu que faz pilates, musculação, canoa, corre, faz tudo e faz Krav Maga. Não vai prejudicar de maneira nenhuma. Ao contrário, a gente vem para poder agregar na vida do aluno, não para atrapalhar. Inclusive, se o cara é atleta, eu não quero que ele encerre a carreira dele de atleta para fazer Krav Maga. Ao contrário, eu quero que ele seja o atleta especial que ele vai ser e saiba se defender, se um dia ocorrer um problema. Esse é o nosso ponto. O Krav Maga ele veio para somar na vida do aluno e não para dividir a vida do aluno. Entendeu? E qual a diferença entre Krav Maga e qualquer outra atividade física? Nosso foco é aprender a se defender. Essa é a principal diferença. Sim, aqui a gente faz atividade física, tem movimentação, o aluno vai sair daqui capaz de melhorar fisicamente e tudo mais, só que o nosso foco é aprender a se defender, entendeu? Então, vamos lá, lembra aquela história da prioridade? A prioridade número 1 não é te fazer forte, bonito, magro. Minha prioridade número 1 é te ensinar a se defender. E isso sim vai te dar a capacidade de ter autoestima e tudo mais. E por esse caminho a gente acaba chegando em perda de peso e tudo mais. Mas essa é a principal diferença. Se eu pudesse focar uma coisa, isso aí. Aprender a se defender é o nosso principal objetivo. E existe alguma atividade física que pode complementar o Krav Maga? O Krav Maga se basta por si só. Eu não consigo imaginar uma atividade física para complementar o Krav Maga. Não. A resposta curta é não. A resposta longa é o seguinte, você não precisa fazer natação para poder fazer Krav Maga, nada disso. Mas nada vai te dar mais capacidade de nadar do que natação. Krav Maga não vai te dar capacidade de aprender a nadar. Então você pode fazer natação e fazer Krav Maga. Vai complementar? Vai, porque você vai aprender a nadar. Mas, entendeu? Se você quiser aprender a se defender na água, vai fazer Krav Maga, entendeu? Andar de bicicleta, andar de moto, você pode fazer motociclismo, mas isso vai te dar a capacidade de andar de moto, não vai te dar a capacidade de fazer Krav Maga. Nada te dá mais capacidade de fazer Krav Maga do que uma aula de Krav Maga, tá? Eu sei que isso é meio redundante, mas isso é o que é. Você não precisa fazer nenhuma atividade para complementar, não. Você pode fazer, não me entenda errado, você pode fazer porque complementa a sua vida. Porque para você é importante fazer, mas não porque você precise para fazer Krav Maga. Graduação é exigido um teste de aptidão física, né? Um TAF. A gente não usa mais esse termo. A gente chama de teste físico, ponto. Pronto, é exigido um teste físico. E nesse teste físico tem uma parte que é a corrida. Nem a corrida seria complementar ao Krav Maga, porque a gente não fica, por exemplo, correndo 3 km no aquecimento, a gente nem treina isso. Então, como é que o aluno chega nessa condição de conseguir correr se ele não faz uma complementação? Essa é uma boa pergunta, essa é uma excelente pergunta. E assim, o aluno, ele é treinado para poder fazer Krav Maga dentro e fora do tatame. Quando ele está na fase inicial, todo o Krav Maga, no universo do Krav Maga dele, é dentro do tatame. Vamos pensar assim. Porque ele não conhece ainda, ele não aplica ainda direito. Mas em muito pouco tempo ele vai começar a aplicar isso na vida dele. Ele vai começar a andar diferente, ele vai começar a se portar diferente, ele vai começar a ver violência de outra forma, a ver ele mesmo de outra forma, muito rapidamente. E aí chega um ponto que ele vai querer melhorar, vai querer ficar mais forte, mais resistente, mais rápido. E aí eu vou estimular que ele faça isso por si só. Para que ele crie o hábito, muito saudável inclusive, de não depender de academia, de instrutor,
de personal trainer, de mim, para poder se melhorar fisicamente. E aí ele vai criar o hábito, por exemplo, de correr. De ele mesmo procurar um lugar seguro para ele fazer a corrida dele. Não porque ele vai virar campeão de corrida, aí sim ele precisa de ajuda, precisa de alimentação e não sei o que e tal. Mas dele mesmo procurar correr para poder fazer o melhor que ele pode, entendeu? Para ele mesmo. Aí ele vai procurar ele mesmo fazer atividade física, independente de mim, independente das coisas. Isso é uma coisa que a gente estimula no aluno. E claro, isso não é no aluno iniciante. Com o tempo, ele vai acabar adquirindo isso, entendeu? O aluno, quando ele chega lá, o aquecimento ele começa em um nível. Aí na outra graduação, o aquecimento ele pode ser um pouco mais forte, porque o aluno ele já está mais preparado. E aí na outra graduação vai mais forte. Chega um ponto que o aquecimento chega num platô e a gente vai fazer aquilo ali. E depois a gente vai começar a diminuir o aquecimento, a intensidade do aquecimento. Por quê? Porque o aluno tem que ser capaz de reagir frio. Eu estou falando sobre anos de treino, tá? Graduações bem superiores. Aí chega uma hora que o aluno consegue reagir, mesmo quando ele está aqui conversando, tô tranquilo, não estou fazendo nada, bum, aí ele explode e faz. E ele não se machuca quando ele faz isso. Porque ele preparou o corpo dele especificamente para isso. Então, agora, mas ele tem que fazer atividade física para continuar forte. Sim, ele faz isso em casa porque ele já tem a consciência disso. E é assim que é. Entendeu? Então, para que o Krav Maga de verdade faça parte da vida dele, ele tem que fazer dentro e fora do tatame. Não é isso? Então é isso aí. Instrutor, e no contexto da Cidade Baixa, quais seriam os 2, 3 lugares que o senhor indicaria para os alunos mais graduados praticarem a corrida? Eventualmente uma barra, uma paralela? Primeiro lugar é correr ao redor da minha academia. Ele pode correr ali é seguro, ali não tem problema nenhum. Tem academia funcionando de noite, então tá lá, isso já fornece uma certa segurança. E tá lá, com certeza está tendo obras na Cidade Baixa, evita as obras, né? Porque torna o ambiente um pouco mais imprevisível. Você pode torcer um pé, alguma coisa assim. Mas o aluno mais graduado que quiser correr lá, pode correr ao redor da minha academia, não tem problema nenhum. Bota a camisa do Krav Maga, corre lá. E eu vou ficar feliz de ver, de verdade. Uma das coisas que acontece assim, uma vez eu estava saindo da academia de Krav Maga junto com alguns alunos. Eram todos instrutores, tá? Mas teve um treino com o mestre Kobe. Aí a gente saiu com a mochila do Krav Maga nas costas e as luvas penduradas. Todo mundo padrãozinho. Uniforme de Krav Maga, mochila nas costas e as luvas penduradas. Parecia, sabe? Era um uniforme. Aí o mestre Kobe encostou assim, que bonito de ver. Né? Meus alunos saindo da academia com uniforme, com orgulho, para fazer qualquer coisa. Sério. Enfim, o cara está fazendo o Krav Maga dentro e fora do tatame. Tanto que ele tem orgulho de vestir aquilo, orgulho de mostrar aquilo. Uma vez o mestre Kobe falou para mim que quando o aluno dele não está vestindo a camisa, eu digo vestindo a camisa, literalmente vestindo a camisa do Krav Maga, alguma coisa ele está fazendo de errado com aquele aluno. Porque ele não tem orgulho da gente ainda. Então, com o tempo é natural que o aluno vai vestindo a camisa, vai entrando para ele o Krav Maga. Então, ali na Cidade Baixa você pode correr ao redor da minha academia, tem a pista da Ribeira ali também, que tá ótima para correr, né? A orla da Ribeira. Eventualmente a gente sempre faz isso. Barra paralela ali também tem, e na minha academia também tem barra paralela. Ele pode correr, chegar antes do treino, fazer. Mas lembra, isso não é um pré-requisito, tá? Quando eu falo barra e paralela, parece que o aluno novo ele fala, não, eu vou fazer barra, eu nunca fiz barra na vida. Relaxa. Esses alunos aí, eles têm anos de treino. E para eles isso acaba sendo natural. Não foi no começo, mas acaba sendo depois de um tempo. Para ser Manduce, não? Para ser Manduce, pode fazer lá também, só está meio distante da minha academia, né? Mas pode ser, tem a Praça Manduce, tem a Orla da Ribeira, me ajuda. Tem ao redor da academia. A orla da Boa Viagem ali é pequena, mas... A orla da Boa Viagem é pequena. Eu não recomendo você correr ali não, porque é meio de lado, sabe? Uhum. Você correr uma vez só não tem problema, é bom que você acostuma o corpo com coisas diferentes. Mas você correr sempre pode ser que... Não sei. Não sei. Mas a Boa Viagem é meio pequenininha, você ficar indo e voltando. Eu não correria ali não. Mas você pode correr lá também. Tem a da Boa Viagem. Ao redor da Igreja do Bonfim. Tem a praça ali, dá uma corridinha legal. Tem uma boa ladeira ali, se você quiser correr subindo. Sobe, dá a volta da igreja, desce, sobe. Só não vai se machucar, tá? Essa é a ideia. O aluno que tá vendo isso daí, ó, não vira maluco. Tá bom? Instrutor, então desculpa, mas para encerrar
conversa que está se estendendo bastante, você fala que Krav Maga não tem competição. Então, como é que o senhor ajuda o aluno a se superar se ele não está competindo com ninguém? Ele está competindo. Quem falou que não está? Ele está competindo com ele mesmo. Ele está procurando se superar o tempo inteiro. E essa é a competição mais saudável que você pode ter. Eu estava estudando um pouco sobre outro assunto que não tem nada a ver com Krav Maga. E um dos caras mais relevantes sobre esse assunto no Brasil, ele falou uma coisa que eu achei estranha, né? Porque estavam perguntando para ele assim, poxa, como é que você faz para lidar com a concorrência? Você estuda eles, não sei o quê. Ele falou, cara, eu nunca assisti um vídeo da minha concorrência. Nunca. Então, quer dizer, para não dizer nunca, às vezes alguém me manda, eu assisto. Mas eu não procuro assistir nenhum vídeo. Se eu pudesse, eu não assistia nenhum. Porque a minha maior busca é comigo mesmo. Porque hoje eu sou o número 1, ele falou. Na minha área, do meu nicho. Eu sou o número 1. E ele é? Ele é o número 1. Como é que eu vou continuar melhorando? Eu vou entrar em depressão se eu começar a ver os concorrentes. É claro, deve ter algum concorrente que é melhor do que eu em alguma coisa. E disso eu posso aprender com ele. Mas se eu ficar me preocupando em me comparar com ele, tá, eu sou o número 1, e aí? Eu vou parar de evoluir agora? Eu vou esperar alguém me passar para poder ter outro objetivo? Não. Eu vou me superar o tempo inteiro. E ele disse que ele sempre teve essa mentalidade e sempre ajudou ele. E essa é a filosofia do Krav Maga, basicamente. Você não tem que ser o número 1. Você tem que ser melhor do que você mesmo ontem. Entendeu? É meio difícil você ser o número 2 quando você está concorrendo com você mesmo, né? Então você tem que ser número 1 em relação a você ontem. E assim você vai melhorando o tempo inteiro. E assim o aluno vai melhorando o tempo inteiro. Assim ele vai se estimulando a ser melhor o tempo inteiro. Entendeu? Pega qualquer aluno meu que treina há mais de 2 anos e pede para ele se imaginar como é que ele era quando ele entrou. Com certeza ele vai abrir um sorriso e dar risada. Qualquer aluno. Qualquer aluno. Porque de verdade ele é como pessoa mesmo, não só o Krav Maga, não só dentro da aula, mas como pessoa ele também é muito melhor do que quando ele entrou. Com certeza. Com certeza. E isso você pode ver nos alunos. Então, professor Carlos Prima, eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em responder as perguntas que a gente formula enquanto alunos lá no cantinho do café, né, do nosso cantinho IME, que é o nome do nosso cantinho do café, já que o IME gostava tanto de café. A gente às vezes pergunta e fica tentando adivinhar a resposta, mas nada melhor do que perguntar para uma das fontes. E a fonte mais próxima de nós é o senhor. Assim como a sua fonte é o Mestre Kobe, e para nós é mais difícil chegar até ele, mas não é tão difícil chegar até o senhor, que é o instrutor responsável pela Cidade Baixa aqui em Salvador. E dizer para quem gostou do vídeo, dá uma curtida. Para quem tiver alguma pergunta em relação a esse tema da Krav Maga como atividade física que não ficou bem entendido, pergunte aqui embaixo, comente. Se tiver alguma proposta de tema que gostaria de saber mais sobre o Krav Maga, também comente aqui embaixo, porque a gente vai buscar sempre estar atendendo às demandas das pessoas, principalmente dos nossos alunos, mas também daquelas pessoas interessadas que é aquele grupo que o senhor falou, né? Sabe que precisa o Krav Maga, mas ainda falta aquele empurrãozinho para chegar até nós, tá? Aliás, se você assistiu o vídeo até aqui e não começou a treinar, entra no site kravmaga.com.br, entra, vai treinar, faz uma aula experimentar gratuita, custa nada. Em qualquer lugar do Brasil, né, instrutor? Com certeza, qualquer lugar do Brasil. Então, obrigada, instrutor Carlos. Aquele forte abraço para o Mestre Kobe, de todos nós, que também é uma inspiração diária para a gente, além do senhor. E até o próximo vídeo, até a próxima semana, com o tema que provavelmente vai ser a física por trás do Krav Maga. A ciência por trás do Krav Maga. Isso, a ciência. Quando eu falo em física é porque eu sou físico, né? Você é físico, bom, mas okay. É a ciência por trás do Krav Maga que vai ser o vídeo da nossa próxima semana. Se alguém tiver, inclusive, uma pergunta sobre isso, pode mandar aqui. Boa. Valeu!